Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Acervo Fantástico. Hoje, no primeiro vídeo do canal, vamos mergulhar em uma história fascinante, repleta de mistério e tragédia. Estou aqui para contar a vocês sobre a vida e carreira de um dos maiores escritores de todos os tempos, Edgar Allan Poe. Preparem-se para adentrar um mundo sombrio e descobrir como suas próprias tragédias moldaram sua genialidade literária. Então, apaguem as luzes, preparem-se para o suspense e vamos começar essa jornada pelo universo de Edgar Allan Poe. Antes de explorarmos as tragédias e o legado de Edgar Allan Poe, vamos dar um breve mergulho em sua infância e juventude. Nascido em Boston, Massachusetts, em 1809, Edgar Allan Poe foi criado em meio a uma série de adversidades. Apesar de seu talento literário promissor, a vida de Edgar Allan Poe foi assombrada por inúmeras tragédias. Durante sua juventude, ele enfrentou a perda precoce de sua mãe, Elizabeth Arnold Poe, e mais tarde, seu pai, David Poe Jr. Essas tragédias deixaram uma marca indelével em sua psique e tiveram um impacto profundo em sua escrita sombria e melancólica. Após a morte de seus pais, Poe foi adotado pela família Allan, mas sua relação com eles também foi repleta de conflitos. Embora tenha recebido uma boa educação e tenha mostrado talento acadêmico, Poe se viu em constantes desavenças com seu padrasto, John Allan. Essas tensões culminaram em Poe sendo deserdado e forçado a buscar sua própria independência. A vida adulta de Poe foi marcada por uma série de dificuldades financeiras e emocionais. Ele lutou para se sustentar como escritor e editor, muitas vezes enfrentando rejeições e dificuldades para publicar seus trabalhos. Além disso, suas batalhas contra o alcoolismo e problemas de saúde contribuíram para sua turbulência pessoal. Uma das tragédias mais significativas na vida de Poe foi a morte prematura de sua esposa, Virginia Clemm Poe. Ela contraiu tuberculose e faleceu quando tinha 24 anos, deixando Poe devastado. Sua dor e sofrimento pela perda de sua amada esposa se refletiram em muitos de seus escritos, especialmente em poemas como Annabel Lee e Lenore. Além disso, Poe também enfrentou dificuldades financeiras constantes ao longo de sua carreira literária. Ele lutou para ganhar a vida como escritor, frequentemente vivendo na pobreza e dependendo de ajuda financeira de amigos e conhecidos. Essas adversidades financeiras, combinadas com seus problemas pessoais, contribuíram para um estado de instabilidade emocional em sua vida. Outra tragédia que assombrou Poe foi a perda de pessoas próximas. Ele testemunhou a morte de diversos amigos e familiares ao longo de sua vida, o que inevitavelmente deixou uma marca profunda em seu coração e em sua escrita. A morte e o luto são temas recorrentes em muitas de suas obras, como em O Corvo e O Gato Preto. Apesar de todas essas tragédias e adversidades, o legado de Poe continua vivo e sua influência na literatura é inegável. Seu estilo único, suas narrativas sombrias e seu domínio da atmosfera e do suspense o tornaram um dos escritores mais célebres e reconhecidos do século XIX. Agora que entendemos um pouco mais sobre a infância, juventude e as tragédias que marcaram a vida de Edgar Allan Poe, vamos explorar as principais influências literárias que moldaram seu estilo único. Poe foi fortemente influenciado por escritores góticos como Horace Walpole e Anne Radcliffe. Ele mergulhou nas obras desses autores, absorvendo os elementos de atmosfera sombria, mistério e terror presentes em seus escritos. Essas influências góticas podem ser vistas claramente em suas próprias histórias e poemas, que evocam uma sensação de medo e inquietude. Além disso, Poe encontrou inspiração nos contos de detetive de autores como Émile Gaboriau e Charles Dickens. Ele foi um dos pioneiros do gênero de mistério e suas histórias apresentavam personagens investigativos que buscavam desvendar enigmas complexos. Essa abordagem inovadora teve um impacto significativo no desenvolvimento do gênero de suspense e influenciou escritores posteriores, como Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes. Outra influência importante na obra de Poe foi a literatura romântica. Ele era admirador de escritores românticos como Lord Byron e Percy Bysshe Shelley, cujos temas de amor, paixão e morte encontraram eco em suas próprias narrativas. Poe trouxe um tom melancólico e uma sensibilidade romântica para seus escritos, explorando os aspectos sombrios da condição humana.
A combinação dessas diversas influências literárias ajudou a moldar o estilo único de Edgar Allan Poe. Seus contos e poemas são conhecidos por sua linguagem evocativa, atmosfera densa e narrativas intrigantes. Sua habilidade em criar tensão e mergulhar o leitor em um mundo de mistério e terror o tornou um dos mestres incontestáveis da literatura. Agora vamos destacar algumas das obras mais conhecidas de Edgar Allan Poe, juntamente com breves citações que capturam a essência de cada uma delas. O Corvo, Nunca Mais. O poema icônico de Poe, O Corvo, é uma reflexão sombria sobre a perda e a solidão, onde o narrador é atormentado pela presença constante de um corvo misterioso. A Queda da Casa de Usher. Durante todo um longo dia de inverno, nas trevas de uma noite chuvosa de outono, este conto gótico descreve a deterioração da casa de Usher e a terrível maldição que assombra a família Usher. Os assassinatos da Rua Morgue. A genialidade ou a loucura são sempre proporcionais às circunstâncias em que ocorrem. Considerado o primeiro conto de detetive moderno, narra a investigação do brutal assassinato de 2 mulheres na Rua Morgue. O Gato Preto. Ouvia no fundo da minha alma o grito de triunfo e o riso abafado do demônio. Esta história perturbadora retrata a descendência de um homem na insanidade depois de cometer atos horríveis contra seu gato de estimação. A Máscara da Morte Rubra. E as chamas do triplo triunfo expiraram. Neste conto alegórico, o príncipe próspero tenta se proteger da peste vermelha, mas descobre que não pode escapar de seu destino. Esta última obra é uma de minhas favoritas, e por ser especial para mim, vou fazer uma breve citação especial. A Máscara da Morte Rubra é um conto de Edgar Allan Poe, publicado pela primeira vez em 1842. A história se passa em meio a uma terrível epidemia, conhecida como a Peste Vermelha, que assola a população. Em meio a esse cenário sombrio, o príncipe próspero decide se refugiar em sua abadia, onde organiza um baile de máscaras para se proteger da doença. A abadia é dividida em 7 salões, cada um decorado com uma cor diferente. O último e mais extravagante salão é todo forrado com veludo preto e iluminado apenas por uma única lâmpada, que emite uma luz avermelhada, dando à sala uma aparência sinistra. É nesse salão que está localizada a famosa Sala da Máscara da Morte Rubra. Durante o baile, os convidados se divertem e celebram, ignorando a tragédia que se desenrola fora das muralhas da abadia. No entanto, a atmosfera festiva é interrompida quando um estranho disfarçado, vestido com uma mortalha ensanguentada e com uma máscara que imita os efeitos da peste vermelha, entra na sala. O príncipe próspero, furioso com a intrusão, desafia o estranho a revelar sua identidade, mas ninguém se atreve a se aproximar. O príncipe próspero tenta atacar o intruso, mas acaba caindo morto. Os outros convidados, aterrorizados, também sucumbem à peste vermelha. A história de A Máscara da Morte Rubra é uma alegoria sobre a inevitabilidade da morte e a futilidade de tentar escapar dela. Poe retrata a arrogância do príncipe próspero, que acredita poder se isolar da realidade cruel do mundo exterior, mas acaba sendo confrontado por sua própria mortalidade. Essa obra-prima de Poe ressalta a transitoriedade da vida e a fragilidade da condição humana diante das forças implacáveis da morte. É um conto macabro que mergulha o leitor em uma atmosfera sombria e instigante, deixando-nos refletindo sobre a nossa própria mortalidade. O conto A Máscara da Morte Rubra é um dos exemplos mais brilhantes do talento literário de Edgar Allan Poe em explorar os medos mais profundos da humanidade e nos conduzir por narrativas envolventes e inquietantes. Após uma juventude conturbada e repleta de tragédias, Edgar Allan Poe encontrou refúgio na literatura. Com uma mente brilhante e uma paixão pela escrita, ele começou a trilhar seu caminho como um talentoso escritor e crítico literário. Poe iniciou sua carreira como jornalista, escrevendo artigos e críticas sobre diversos temas, mas foi na área literária que ele se destacou. Suas análises literárias eram profundas e perspicazes, revelando uma compreensão única da forma e do conteúdo das obras que analisava. Sua escrita crítica era afiada e muitas vezes polêmica, chamando a atenção de outros escritores e do público em geral. Com seu talento literário inegável,
Poe começou a escrever contos e poemas que capturavam a imaginação e os medos mais profundos dos leitores. Seus contos macabros, cheios de atmosfera sombria e personagens atormentados, conquistaram uma base de fãs fiel e cativaram o público com suas reviravoltas surpreendentes. Entre suas obras mais conhecidas estão O Corvo, um poema gótico que se tornou um marco na literatura americana, e contos como O Barril de Amontillado, O Gato Preto e A Queda da Casa de Usher. Essas histórias refletiam a obsessão de Poe pela morte, loucura e decadência, e revelavam sua habilidade em explorar o lado sombrio da psique humana. Sua influência como crítico literário também foi significativa. Poe foi um defensor da escrita original e da importância da forma na literatura. Suas teorias e críticas ajudaram a moldar a visão moderna sobre a escrita e a apreciação literária. A ascensão de Edgar Allan Poe como escritor e crítico literário marcou uma era na literatura gótica e de mistério. Sua habilidade em criar atmosferas intensas e personagens complexos o estabeleceu como um dos grandes mestres do gênero. Sua obra continua a inspirar e intrigar leitores ao redor do mundo, deixando um legado que perdura até os dias atuais. Edgar Allan Poe também deixou um legado significativo através de suas colaborações em revistas e periódicos da época. Ele foi um prolífico escritor de resenhas e crítico literário, demonstrando sua perspicácia e conhecimento sobre diversos gêneros literários. Poe trabalhou como editor e contribuinte em várias publicações, incluindo a revista literária Southern Literary Messenger e o jornal Graham's Magazine. Nessas publicações, ele não apenas compartilhou seus próprios contos e poemas, mas também escreveu ensaios e resenhas sobre o trabalho de outros escritores. Suas resenhas eram conhecidas por sua honestidade e rigor crítico. Poe tinha uma visão aguçada sobre as obras literárias de sua época, identificando pontos fortes e fracos, analisando a técnica e a estrutura narrativa, e fornecendo uma compreensão profunda das obras que examinava. Suas colaborações em revistas e periódicos permitiram que Poe expandisse seu alcance e influência como escritor e crítico literário. Ele se tornou uma voz respeitada e reconhecida no mundo literário, sendo considerado um dos primeiros críticos profissionais nos Estados Unidos. Além disso, Poe também usou essas oportunidades para promover seus próprios escritos e criar uma reputação como autor talentoso. Suas histórias e poemas publicados nessas revistas alcançaram um público mais amplo e ajudaram a solidificar sua posição como um dos principais escritores do gênero gótico e de terror. Em suma, as colaborações de Edgar Allan Poe em revistas e periódicos foram fundamentais para sua carreira e para o reconhecimento de seu trabalho. Sua atuação como crítico literário contribuiu para o desenvolvimento da teoria literária, e sua influência como escritor se estendeu além de suas próprias obras, impactando a literatura como um todo. A importância de suas contribuições também pode ser vista na influência que exerceu sobre outros escritores. Poe foi uma fonte de inspiração para autores renomados, como H.P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle e Jules Verne, que admiravam sua capacidade de criar histórias envolventes e perturbadoras. Seu estilo único influenciou o desenvolvimento do conto de terror e do gênero gótico como um todo, deixando uma marca indelével na literatura. A influência de Poe na cultura popular é igualmente significativa. Seus personagens e histórias emblemáticas têm sido adaptados para o cinema, televisão, teatro e música ao longo dos anos. O seu legado se reflete em obras de artistas como Alfred Hitchcock, Tim Burton e Stephen King, que foram inspirados por seu estilo sombrio e atmosférico. O próprio arquétipo do Poe-esque se tornou sinônimo de um certo tipo de terror e mistério, imortalizando seu nome na cultura popular. Além disso, a figura de Edgar Allan Poe como um escritor atormentado e enigmático captura a imaginação das pessoas. Sua própria vida cheia de tragédias e desafios financeiros acrescenta um elemento de mistério e romance à sua persona, tornando-o um ícone da cultura literária. No campo da poesia, poetas modernos como Sylvia Plath e T.S. Eliot foram inspirados pela linguagem evocativa e pelos temas sombrios de Poe. Sua habilidade em transmitir emoções intensas e criar imagens vívidas através da poesia serviu de inspiração para a próxima geração de poetas. O impacto de Poe também se estende ao cinema, teatro e música. Filmes como O Corvo, dirigido por Roger Corman em 1963, e O Mistério de Edgar Allan Poe, dirigido por James McTeigue em 2012, exploram a vida e a obra do escritor, trazendo suas histórias para as telas de maneiras cativantes. Na música, bandas como The Doors, Iron Maiden e Alan Parsons Project
fizeram referências diretas a Poe em suas letras, incorporando o clima sombrio e o tema da morte em suas composições. Em suma, Edgar Allan Poe deixou um legado profundo e duradouro que transcende as fronteiras literárias. Sua influência se estende a várias formas de arte, inspirando gerações de escritores, poetas e artistas a explorar o desconhecido, o sombrio e o misterioso. Sua marca indelével na cultura criativa é um testemunho de seu talento e visão únicos. E assim, ao contemplarmos a vida e a obra de Edgar Allan Poe, é impossível ignorar a genialidade literária desse mestre das palavras. Suas histórias e poemas não apenas nos envolvem em um mundo de terror e mistério, mas também nos fazem refletir sobre os aspectos mais profundos da condição humana. Poe, com sua habilidade excepcional de criar atmosferas sombrias e personagens atormentados, expandiu os limites da literatura, introduzindo um novo estilo de conto de terror e influenciando inúmeros escritores que vieram depois dele. A forma como Poe explorava o lado obscuro da psique humana, mergulhando em temas como a morte, a insanidade e o sobrenatural, ecoa até os dias de hoje. Sua habilidade em criar tensão e suspense, construir reviravoltas impressionantes e desafiar as convenções literárias estabelecidas, faz dele um verdadeiro pioneiro da literatura moderna. Mas nossa exploração não acaba aqui. Há muito mais para descobrir e explorar no mundo da literatura e da cultura. Convido você a continuar assistindo os próximos vídeos, onde iremos explorar outros grandes autores, movimentos literários e temas fascinantes. A literatura é um tesouro de conhecimento, emoção e imaginação, e estou empolgado em compartilhar essa jornada com você. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.